Olá para você que me acompanha, Felipe Costa aqui. Neste sábado tem São Paulo e Flamengo no Morumbi às 8h30 da noite pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jogo dificílimo pro time da casa. O São Paulo que está desesperado por uma vitória, já que não vence há 5 jogos na competição. Rapidinho antes disso, Naruel Bustos enfim foi apresentado como um novo reforço do São Paulo oficialmente, já vestiu a camisa, já treinou, já teve coletiva de apresentação agora há pouco na parte da tarde. Uma boa contratação aí pro time do São Paulo. Durante a coletiva o Casares optou por se defender aí das críticas que vem sofrendo, eu senti isso, falando de planejamento, falando que o São Paulo está se preparando bem já para a temporada que vem, 2023, falou da antecipação do Rogério Ceni, falou do bom relacionamento que tem com o Grupo City, que facilitou e muito a chegada do jogador, além também da vontade do próprio, que teve outras propostas, mas preferiu vir para o São Paulo, o Naruel Bustos, que se demonstrou bastante empolgado aí por vestir as cores do tricolor, tricampeão mundial, tri-libertadores. Ele falou que é uma honra e que está muito feliz de estar aqui, e eu acho que pela carência do campo de ataque do São Paulo, vendo os lances, vendo os números, já comentei aqui, acho que é um bom jogador e que se o Luciano, por exemplo, bobear, se algum titular aí bobear, ele pode roubar a vaga de titular se concretizar aí o que falam dele, que é um jogador velocista, que faz muito gols, pelos números, né? Só nesse ano pelo Girona, em 19 jogos como titular, ele conseguiu marcar 11 gols, então é um jogador muito promissor, é jovem também, e acredito sim que vai dar certo no São Paulo. Nessa o Júlio Casares mandou bem, falou da peça de reposição, perdeu o Rigoni, perdeu o Gabriel Sara, trouxe o Galopo, trouxe o Naruel Bustos. A questão que a gente critica bastante do Júlio Casares é a falta de transparência. Por exemplo, o Galopo, ninguém sabe até agora qual realmente foi o preço do Galopo. Lá na Argentina falam que foi 8, aqui no Brasil falam que foi 4 milhões de dólares. Então essa falta de transparência com o torcedor é o que peca e muito aí nas decisões e atitudes do Júlio Casares, ao meu ver. Se ele fosse um pouquinho mais transparente com a torcida, como ele prometeu no começo do mandato, acho que ele não teria que ficar dando satisfação, tentando se defender, jogando indiretinha pra torcida, falando que o trabalho está sendo feito, falando que o São Paulo ganhou um título em meio a uma pandemia. Em partes ele tem razão, né? Fazia tempo que o São Paulo não se mostrava um time tão competitivo, igual a desse ano, igual do ano passado, que conseguiu o título do Campeonato Paulista. O São Paulo está encaminhando bem para dias melhores, mas precisa sim ter essa transparência e saber o que está acontecendo com as finanças do clube, porque a torcida tem todo o direito de saber, porque ultimamente quem salva o São Paulo de tudo é a torcida. Precisa saber como é que vai ser feito a compra do Naruel Bustos, se for concretizada, porque o próprio atacante chegou sem custos ao São Paulo, né? O São Paulo vai arcar com os salários até junho de 2023, com chance de prolongar até o final de dezembro, e aí depois, se o São Paulo conseguir manter o jogador, vai precisar comprar. Já saiu aí boatos, né, de jornalistas não tão confiáveis, que é em torno de 7 milhões de libras, e chega a mais ou menos 45 milhões de reais, que é uma baita grana, principalmente para o São Paulo aí, que vive problemas financeiros. Então precisa essa transparência, precisa falar quem que é o investidor que ajudou no Galopo, por exemplo. Então é só essa falta de transparência que irrita mais no Júlio Casares. E é claro, quando ele se esconder em dias de derrotas, em dias ruins, aparecer depois de uma vitória e uma boa contratação é fácil. O difícil é dar satisfação quando perde, quando fica sem vencer, quando acontece algum escândalo com o jogador, aí fica fácil treinar, dirigir a equipe do São Paulo, o clube do São Paulo. Então falta esses detalhes aí para o Júlio Casares ser um bom presidente, na minha visão. É claro que é melhor que o Leco, porque o Leco não é parâmetro nenhum, o Leco que realmente afundou, junto com o Carlos Miguel Aidar, a instituição São Paulo Futebol Clube. Hoje é uma bagunça lá dentro, e com a ajuda do Rogério Ceni, que na minha opinião é o que vem mudando aí, vem dando gás para o São Paulo de dias melhores. O São Paulo anunciou a contratação, se apresenta, já pode jogar contra o Flamengo amanhã. São Paulo que também está desesperado no campo de ataque, se já é carente com os titulares, imagina sem o Luciano, que de novo
tá suspenso porque tomou cartão amarelo de birra por reclamação. É um jogador que merece aí ter alguma crítica contra ele lá dentro, precisa ser cobrado internamente, porque em menos de um mês ele já foi suspenso por tomar 3 cartões amarelos. Isso não é normal, não é legal, principalmente para a importância que o jogador tem para o São Paulo. Então pode ser que o Bustos entre amanhã no segundo tempo, eu não sei, né? Porque o Rogério Ceni provavelmente vai entrar com o Éder, ou vai improvisar o Nicão ali como segundo volante. O Caleri também está bem cansado, demonstrou sair bem cansado de novo no jogo contra o Ceará, mas precisa jogar, gente. É um jogo muito difícil contra o Flamengo, um jogo muito importante a vitória para se recuperar no Campeonato Brasileiro, principalmente para dar moral para o time do São Paulo. Mas a gente sabe o adversário que tem do outro lado. O Flamengo tem Vidal, tem Arrascaeta, tem Gabigol, tem o Pedro, tem o Everton Ribeiro que está jogando bola, tem o Lázaro que está entrando bem. Então o Flamengo acho que tem aí uns 2 times e meios aí de bons jogadores. O São Paulo só tem 1,5, né? Ele está montando, está se reforçando aí aos poucos, mas a gente sabe a diferença técnica e diferença de elenco grande que o Flamengo tem sobre o São Paulo hoje. Mas o São Paulo tem o fator casa no Morumbi. O São Paulo nesse ano só perdeu 2 jogos, que foi contra o Palmeiras, e o São Paulo cresce em jogo grande. Então essa é a minha esperança, que o São Paulo consiga fazer um bom jogo contra o Flamengo. O que não pode acontecer é o que aconteceu ano passado. Aqueles 4-0 humilhante que o São Paulo levou do Flamengo naquele jogo horroroso. O São Paulo não entrou em campo, foi humilhado, poderia até ter sido mais. Então esse tipo de postura, esse tipo de acontecimento não pode acontecer de jeito nenhum. E o próprio Rogério Ceni falou, já visando as Copas também, que se acontecer do São Paulo não passar em nenhuma Copa, por exemplo, vira uma catástrofe. A boa fase que está aí vira de uma hora para outra, porque futebol é assim e ele tem razão. Então o São Paulo é importante fazer um bom jogo amanhã, é importante tentar sair com a vitória, que eu não acho impossível, mas importante de tudo, sair com honra, com dignidade, jogar com postura, jogar como jogou, por exemplo, o jogo contra o Palmeiras na Copa do Brasil, em outros jogos grandes, contra o Atlético Mineiro, contra o Corinthians, fora de casa, enfim. Se entrar esse São Paulo, a gente tem condições sim de sair da vitória, de sair com a vitória do Morumbi, com a força da nossa torcida. Mais de 33 mil ingressos foram vendidos, é casa cheia de novo. A torcida sabe a importância dos jogos, sabe a importância de apoiar o São Paulo, e dentro de casa, dentro do Morumbi, o São Paulo é muito forte. Não sou eu que estou dizendo isso, quem diz isso é os números e as boas atuações, principalmente em jogos grandes. Falar mais um pouquinho aí de alguns jogadores. O Igor Gomes, saiu uma notícia aí, gente, de ontem para hoje, que o Igor Gomes está supostamente de saída do São Paulo, porque ele está querendo um valor muito alto para renovar. Lembrando que o contrato dele acho que acaba em dezembro, janeiro, alguma coisa assim. E o Igor Gomes está pedindo luvas e um salário equivalente perto do Caleri, ali uns 500, 700 mil, não sei em si os valores certos, também não sei direito quanto que o Caleri ganha, mas saiu esses boatos aí. Mas, gente, a gente tem que tomar cuidado com as notícias que a gente vê. Por exemplo, o jornalista que soltou essa notícia, ele fala coisas que às vezes ele chuta. Ele é setorista do São Paulo, alguns dizem, mas ele solta umas notícias que não tem nada a ver com nada. Ele foi um dos jornalistas que falou que o São Paulo estava fechado com o Soteldo, que o São Paulo estava retomando conversa com o Soteldo, por exemplo, de Pedro Rocha, e não existiu nada disso. Então tem que tomar cuidado, por mais que eu não goste muito do jogador dentro de campo, não tenho nada contra a pessoa, Igor Gomes, mas a gente tem que tomar cuidado para não falar porcaria para um jogador sem saber realmente a situação. Só ele, você pode ver o nome do jornalista, só ele que fala isso. O Igor Gomes tá forçando saída, quer luvas, pro São Paulo comprar vai ter que desembolsar uma grana, salário alto, enfim. Ninguém de outro setorista confiante, como por exemplo o André Hernan, como o Plihal da ESPN, comentou sobre isso. O próprio Gabriel Sá da Jovem Pan, que vem crescendo muito aí nesse ramo, e tem fontes confiáveis. Ninguém comentou disso. Então a gente tem que tomar cuidado com essas coisas, entendeu? Às vezes é um jornalista que quer se aparecer, às vezes é uma página que quer caçar likes, às vezes é uma pessoa que divulga informação errada, às vezes escuta uma coisa, fala outra. Aqui eu passo a real para vocês. E
só vendo essas fontes, eu ainda não tenho muito o que dizer. Acho que não é confiável, 100% confiável essa fonte que saiu, essa história do Igor Gomes. Outros jornalistas também, alguns não tão de nome, mas já se manifestaram, principalmente nas redes sociais, dizendo que isso não é sério, não é verdade. Enfim, a gente tem que tomar cuidado e pesquisar bem as fontes, as informações, pra gente não tirar conclusão precipitada. Se for verdade, é um absurdo, né? Seria muita cara de pau do Igor Gomes pedir tudo isso para renovar com o São Paulo. Ele que não retribui tanto tecnicamente em campo, é um jogador brigador, que tem vontade, mas tentar ganhar isso é um absurdo. Mas lembrando que o Éder, gente, ganha 700 mil por mês. Você imagina quanta gente que não vê isso, tanta gente que não dá, que não joga melhor ali dentro e vê que o Éder ganha 700 mil. Então são coisas também que tem que tomar cuidado, porque o jogador também, tem jogador também que não é trouxa, gente. A gente sabe que o Igor Gomes entrega muito mais que o Éder. Beleza, o Éder não é parâmetro, não vem jogando nada, mas 700 milhões para um atacante ficar na reserva e quando precisa dele ele nem entra no jogo. Então são coisas internamente que tem que ser cuidadas internamente. E repito a falar, cuidado com as fontes que você, torcedor, vê essas notícias, porque às vezes pode ser uma injustiça com o atleta. Enfim, gente, é isso que tem para falar disso hoje. Espero um bom jogo amanhã, estarei no Morumbi mais uma vez e espero manter aí o meu bom retrospecto indo ver o São Paulo, lembrando que eu também estava naquele desastre 4-0 para o Flamengo, mas isso é coisa de acaso, né, que acontece uma vez ou outra. Espero eu que não aconteça isso de novo. Espero que o São Paulo jogue bola e entre concentrado aí, porque é um jogo muito importante, um dos mais difíceis do ano, e o São Paulo precisa se recuperar urgente no Campeonato Brasileiro, porque tá indo aí, o São Paulo só tá decaindo na tabela, então precisa reagir, e nada melhor do que reagir num jogo desse tamanho, com o apoio de mais uma vez, de mais de 40 mil pessoas dentro do Morumbi. O São Paulo deve ir com um time mais alterado, o Rogério Ceni deve poupar alguns jogadores. Eu espero, o meu sonho amanhã no meio de campo é ver Nicão, Galopo e o Gabriel Neves. E o Patrick ali, se ele tiver condições de jogo, no lugar de algum desses, ou ali no campo de ataque junto com o Caleri, ele que já fez isso. Não dá pra pôr o Éder, gente. Vai ter que ser o Caleri. Não dá pra pôr o Éder. Põe o Nahuel Bustos se ele tiver condições físicas de jogo. Tem que pôr. O Rogério Ceni tem que entender isso. Não me venha de novo com o Rodrigo Nestor. Não me venha de novo com o Igor Gomes também, que fez uma péssima partida. Precisa descansar um pouco, né? E o Nestor não precisa nem ir pro jogo. Não precisa nem... Precisa treinar separado ali por enquanto, porque tá um jogador bem perebe. Então não invente moda, Rogério Ceni. Faça o simples. Dê oportunidade para quem demonstra. Espero que o Nicão ganhe sequência, porque ele entrou e fez o gol do jogo do São Paulo no Morumbi contra o Ceará e pode encaminhar a classificação, um gol que ajudou muito. Então tem que ganhar sequência esses caras. Tem que dar oportunidade para o Galopo começar um jogo como titular e tirar essas perebas, essa podridão aí do São Paulo, que eu já falei o nome, mencionei aí. Então, eu espero que o Rogério Ceni faça isso, saia um pouco do óbvio e tente surpreender o Flamengo e fazer uma boa partida. É isso, gente. Valeu, tamo junto. Se você não é inscrito, se inscreve no meu canal para dar uma força e deixa seu like. Valeu, até a próxima.